Salve, rapaziada, bom dia para todos vocês. Hoje tem Bahia e Nacional do Uruguai na Libertadores. O Fortaleza joga amanhã, né, contra o Colo-Colo no Chile. Os dois vão jogar fora de casa. O Bahia fora de casa contra o Nacional do Uruguai, o Fortaleza fora de casa contra o Colo-Colo. O papo de Bahia e Nacional do Uruguai a gente vai deixar para a parte 2 desse vídeo. E a gente vai fazer ou live pós-jogo ou vídeo pós-jogo assim que a partida terminar, 7 horas da noite. Isso é um papo para daqui a pouco. O do Fortaleza, a gente não vai estender aqui análise nenhuma para Fortaleza e Colo-Colo. O jogo é amanhã ainda. Então a gente deixa esse debate um pouco mais para amanhã. Seguinte, rapaziada, informação aqui para vocês de contratação do Fortaleza. 4 milhões de reais está aqui a manchete no Sou Futebolês, que o Fortaleza acertou a contratação do volante Rodrigo do Maringá, que jogou o Campeonato Paranaense nessa temporada. Seguinte, Fortaleza acertou a contratação do volante Rodrigo Santos, do Maringá, por 4 milhões de reais. O jogador foi destaque do Campeonato Paranaense. E aí, rapidamente aqui, tá, gente, para trazer algumas estatísticas para vocês. Se você entrar aqui no Campeonato Paranaense, no SofaScore, e você analisar a avaliação de todos os times, um dos destaques da competição e da posição de volante foi Rodrigo Santos, com a avaliação de 7,21, ele ficou ali eleito como na equipe da temporada, no caso, né? Não como o melhor jogador da competição, mas como um dos melhores jogadores da competição. Tá na seleção do Campeonato Paranaense, essa é a tradução. Agora o detalhe tem jogador do Azures, tem vários jogadores do Londrina nessa seleção, tem jogador do Operário, tem um jogador do Atlético Paranaense. Então, assim, se a gente parar para analisar também a questão da seleção da temporada no Campeonato Paranaense, tem 2 jogadores de Série B, que é o Gabriel Bosquilha, que jogou inclusive a última Série B com a camisa do Operário, e é bom jogador, só que, lógico, que não é um jogador para a Série A. É um jogador muito interessante. Para você fazer uma aposta, tipo, então o Sport vai apostar em Gabriel Bosquilha para uma Série A. Cara, para ser o banco do banco, ok. Mas não está longe de ser um jogador muito interessante para a Série A. Mas ok, para a Série B é um jogador interessante sim. E teve o lateral direito do Atlético Paranaense também. De resto, são jogadores de Série C, gente. Dos jogadores do Londrina, do próprio Maringá e do Azures também. O Luiz Daniel é jogador do Sampaio Corrêa. Mas sim, verdade, ele está eleito ali na equipe da temporada no Campeonato Paranaense. E a gente vendo aqui a avaliação de Rodrigo Santos na equipe do Maringá, só para trazer aqui um pouquinho das características dele, jogador de 24 anos, 1,78 de altura, é mais um segundo volante do que um primeiro volante, tá, gente? Quando a gente olha até para o mapa de calor dele, isso aqui não é um mapa de calor de um primeiro volante. Eu vou exagerar logo. Essa é a contratação para substituir Hércules, em relação à característica. É um jogador que, se você parar para analisar, em todos os fundamentos ele é de ok para bom. É um jogador que tem um passe de ok para bom, nota 7 ali, não é um bagre, mas também não é um craque. É um jogador fisicamente bem interessante, talvez seja a principal característica dele, talvez essa aqui distou um pouco mais, é um jogador muito físico, é um jogador que ganha muitas jogadas no corpo, é um jogador que tem também uma boa explosão, que é inteligente para atacar espaço e para defender também, então chamou a atenção essas características. No passe é o que, como eu já falei, é um cara que tem uma finalização forte de fora da grande área, assim como o Hércules tinha. Então, assim, é um jogador para, de fato, substituir Hércules. Paul Fernandes não foi esse jogador. Paul Fernandes é primeiro volante. E Rodrigo Santos chega não é para disputar, teoricamente, posição com o Paul Fernandes. É, sei lá, para disputar a posição, exagerando um pouco, com o Emmanuel Martínez da vida, que é mais um meio atacante do que propriamente um primeiro volante. Eu vejo que o Rodrigo Santos é meio híbrido, ele não tá nem muito lá, nem muito cá. Eu vejo ele mais como segundo volante mesmo, raiz, o camisa 8 mesmo. Inclusive, ele veste a camisa 8 no Maringá, do que propriamente um primeiro volante ou um meio atacante. Eu vejo ele muito nesse meio aí, como se fosse um volante híbrido, né? O Lucas Sacha é mais um primeiro do que segundo, do que terceiro homem de meio campo central. O Rodrigo Santos está naquele meio termo. É um Hércules da vida, velho. É um Hércules 2.0 que o Fortaleza está tentando acertar no mercado da bola. O que o Fortaleza está tentando fazer é o seguinte: eu vou tentar acertar o da mosca de novo, para ver se eu contrato esse jogador por 4 milhões de reais e daqui a um ano ele seja avaliado em 10, 12, 15, 20 ou sei lá quanto. Por quê? Porque é um jogador novo, 24 anos, nunca teve nenhum grande destaque, nenhuma grande divisão nacional do futebol brasileiro, nem Série A, nem Série B. Jogou no... Se a gente parar para analisar aqui a carreira do Rodrigo Santos, ele jogou no Avaí temporada passada, mas não foi o cara do Avaí na temporada passada. Ele fez 13 jogos, inclusive. Ele foi emprestado para o Avaí ali na metade da temporada, da metade para o final. Jogou várias partidas com a camisa do Avaí. Eu entrei em contato com o torcedor do Avaí, que tem canal no YouTube. Ele falou, cara, é um bom jogador, é um cara que tem um passe ok, é um cara que tem um cruzamento ok, é um cara que tem um vigor físico muito bom, é um cara que finaliza bem de fora da grande área. Mas aí é que vai chegar no grande ponto.
Para uma Série A, será que ele vai render? Grande ponto de interrogação. E aí todo mundo avalia essa contratação como sendo uma aposta que o Fortaleza está fazendo no mercado da bola. O Fortaleza não está contratando uma certeza. O cara nunca jogou Série A, gente, basicamente na carreira. Ó, jogou no Maringá, no Avaí, jogou no Maringá a temporada passada também, jogou no Vitória da Conquista, e é isso. Até também porque ele é muito novo, né? 24 anos de idade. Teve gente comparando essa contratação com a de Moisés. Tipo, olha aí, Moisés chegou do Fortaleza, da Ponte Preta. Gente, é um outro contexto completamente diferente. Quem acompanhava Moisés minimamente sabia que Moisés tinha um potencial muito grande e que tinha ótimos momentos na péssima Ponte Preta na Série B, no Campeonato Nacional. Não é que Moisés teve um destaque no Campeonato Paranaense, não, pô. Ele teve destaque na Série B, jogando muita bola na Série B. Então, beleza, tem um pouco mais de lastro para você confiar. Já o Rodrigo Santos é uma grande aposta, e aí vai entrar no ponto que a torcida do Fortaleza não gosta de ouvir, mas eu, pelo menos, tenho muito essa opinião. Cara, tu tá jogando Libertadores, fase de grupos, tu tomou de 3-0 do Racing, a tua resposta é contratar Alanzinho, do Ferroviário da Série D, e Rodrigo Santos, da Série C. Acho que o Maringá é Série C, tá? Me perdeu aqui se não for, mas tanto faz. Série C ou D também a análise não vai mudar. Tá entendendo o ponto? Tipo assim, tu tá contratando jogadores de Série C, pô. Série C e D. Não que esses jogadores sejam jogadores que, porra, não prestam pra Série B ou pra Série A. Podem até prestar, mas tá entendendo o ponto? São apostas que pode dar muito certo ou não. E que você fala, pô, nunca se provou na série, vai ter que se provar durante a competição. No time bem encaixado, pode ser que evolua. Mas até o momento, o que é que o Fortaleza tem de encaixe com o Vojvoda esse ano? Nada. Então, assim, é aguardar para ver. Essa é a típica contratação que, se der certo daqui a 3 meses, eu vou estar aqui, porra, parabéns, mais um daqueles que o Fortaleza achou no mercado e deu certo. Mas se não der, eu vou largar o aço pesado. Eu vou largar o aço pesado. E quando eu critico, não é, você tem inveja do Fortaleza. Não, cara, é só analisar a realidade. Se o meu time tá na Libertadores e eu contrato um volante do Maringá, que beleza, se classificou contra o Juventude na primeira fase da Copa do Brasil, beleza, que não é um jogador ruim, de todo ruim, não é um jogador interessante, mas para quem tá jogando Libertadores, sei lá, acho que falta pensar, usar um pouco mais. Acho que pensa muito assim. Mas o Fortaleza sempre pensa, né? Vou pegar a aposta da Série C, da Série D e ver se vai dar certo, tá? Enfim, aguardar se vai dar certo, né? Aguardar se vai dar certo. Esse aí não tem como a gente cravar muita coisa, se a maioria não acompanhou tanto. Inclusive, eu acompanhei muito pouco ele na carreira e eu colhi ali um pouco de informações de setorista do Avaí, tá, gente? Bom, régua passada de Rodrigo Santos. Vamos agora falar sobre quem? Bahia. Hoje tem Bahia Nacional do Uruguai, lá no Uruguai. Simbora, antes disso, a Montenegro Cargas aqui entrando em ação mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, gente. Primeiro, a análise desse jogo, ela vai muito da tabela de classificação. A gente viu o Nacional do Uruguai tomando 3-0, uma porrada do Atlético Nacional lá na Colômbia. Aí você já começa a ficar na paranoia mental, né? Porque a maioria que está acompanhando aqui esse vídeo não acompanha o Nacional do Uruguai profundamente. Talvez acompanhou ali o jogo contra o Atlético Nacional, mas muito pouco, né? Para a gente trazer uma avaliação. Mas o primeiro ponto é, será que esse Nacional do Uruguai é tão ruim assim e vai ser o saco de pancadas? Interrogação. A gente não pode falar que é uma exclamação. Vamos avaliar hoje no jogo contra o Bahia. Se o Nacional do Uruguai, porque se o Nacional do Uruguai empatar hoje, ou sei lá, até ganhar do Bahia, a situação do Bahia vai ficar bem desesperadora. Porque, porra, se a gente empatou ou perdeu contra um time que acabou de tomar 3 do Nacional do Uruguai, do Atlético Nacional, em tese a gente também não vai ganhar do Atlético Nacional. E em tese a gente termina a primeira fase, sei lá, com 2 pontos, 3 pontos, e aí a gente ficaria em quarto, ou sei lá, em terceiro no máximo, e pegaria uma vaga aí nos playoffs da Sul-Americana, porque tem um segundo turno ainda, né? Entre aspas. Segundo, tem os jogos da volta. Contra o próprio Atlético Nacional, Internacional no Beira-Rio e o Nacional do Uruguai na Fonte Nova. Então, tá entendendo o ponto? Você ficar na paranoia mental. Se o Bahia ganhar bem hoje e confirmar um favoritismo, que eu acho que o Bahia é favorito pelo que vem jogando na média, aí você já vai para uma outra perspectiva. Porra, temos boas capacidades de se classificar. Por quê? Porque a gente ganhou hoje vai a 4. Na Fonte Nova tem tudo para a gente ganhar e ir a 7. Basta a gente somar um ou outro pontinho ali contra o Atlético Nacional ou contra o Internacional no Beira-Rio, a gente vai chegar a 8 mínimo, e no mínimo a gente vai se classificar para a próxima fase.
sem tanto estresse. Mas, mais uma vez, eu acho que a análise aqui desse jogo vai muito da questão de tabela, primeiramente. O que é que o Bahia precisa fazer? Precisa buscar os 3 pontos. Um empate, dependendo do desenrolar da competição, pode não ser um bom resultado, ainda mais dependendo do desenrolar da partida. Um empate contra o Inter na Fonte Nova não é nenhum absurdo. Não foi nenhum absurdo o empate acontecer. Mas fica aquele gostinho de sabor de derrota, porque o jogo estava assim caminhando para 1-0 até os 80 e, sei lá, 3, 4, 5 do segundo tempo. Do jogo, no caso, né? Até os 40 do segundo tempo, basicamente. E o Inter acha um gol. Então, assim, pela bola jogada do Bahia, no recorte recente, a tendência é que o Bahia faça mais uma vez um bom jogo e tenda a vencer a partida de hoje. Mas a Libertadores é traiçoeira. Tu tem que ser eficiente, coisa que o Bahia, na maior parte do tempo, não é. Se for ineficiente hoje, pode até perder a partida. Então, assim, o Bahia tem que buscar a vitória. Os 3 pontos é fundamental. Um empate pode ser ruim. A derrota, diria que talvez é catastrófica, tá? Projetando a classificação aí para a próxima fase da Libertadores. Eu encaro esse grupo como sendo um grupo meio que da morte mesmo, tá, gente? Eu não acho que o Clube Nacional do Uruguai vai ser um saco de pancadas, mas aguardar, né, cara? A gente não tem uma propriedade tão grande para falar sobre a equipe, não. Agora é o seguinte, então aqui para vocês a escalação do Nacional do Uruguai contra o Cerro Largo no último final de semana. O Nacional meteu 4-0 fora de casa contra o Cerro Largo e escalou uma equipe, um misto quente. É um time com 3, 4 reservas e a maioria titulares. A maioria, tipo 7 titulares e 4 reservas. Se você analisar aqui esse time que foi a campo, com essa provável escalação aqui do Atlético Nacional, você pode fazer um comparativo. Tem 3, 4 peças no máximo ali que foram reservas, ou melhor, que são reservas e que foram titulares no último jogo. A maioria dos jogadores foram titulares. Detalhe que Otero, ele mesmo, Otero, fez um golaço aí, e golaço, não vou nem falar que foi um golaço, mas fez um gol aí no jogo contra o Cerro Largo, e é muito bom jogador na bola parada, mas é Otero, tá ligado? Tipo, Otero em ritmo já de aposentadoria. Beleza que ele jogou muito bem a Série B do ano passado com o Santos, mas tá entendendo o ponto? Tipo, Otero é acionado aí em várias partidas, foi titular no último jogo, fez gol e foi importante pro Nacional do Uruguai. E Vargas, que é um atacante também já em certa decadência, que quase que ia fechar com vitória, é o titular da equipe. Então você já tem uma noção que o Bahia é melhor do que esse time do Nacional do Uruguai. Não sei até que ponto é muito melhor, não sei até que ponto vai dar um encaixe, não sei até que ponto como é que vai ser o jogo, mas tá entendendo a análise? Tipo, os caras têm um time ali, se você projetar para uma Série A, pegando uma força máxima e tal, elenco, é time de, sei lá, 12ª colocação, 13ª. O Bahia tem um time ali de G7, G6, por aí. Enfim, para ver a escalação aqui já o Bahia poupou também, né? Vários titulares. O Bahia foi o oposto, o Bahia foi meio que com misto frio para Vila Belmiro. Depois colocou alguns titulares no segundo tempo, né? Mas pro jogo contra o Santos foi Juba de titular, Ronaldo de titular, Mingo de titular, Caio Alexandre de titular, se eu não me engano agora de cabeça, e acho que só. E aí depois foi acionado Eric Pulga, Lúcio Rodrigues, Cauli e por aí vai nessa partida contra o Santos na Vila. Então é um time que em tese está um pouco mais descansado para jogar o jogo de hoje, né? E o Bahia de hoje tem aí com o time titular, né? Ronaldo no gol, Santiago Ramos Mingo, Canu, Santiago Arias, Juba, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Alexandre, trio do meio campo, Cauli meio que com o quarteto ali, né? É um 4-1-2-1-2, Cauli mais centralizado como meia, Pulga na esquerda e Lúcio Rodrigues mais por dentro, na verdade. Eu até falei no último pós-jogo que o jogo do Bahia tende mais pelo lado direito, mas só foi um erro, tá? Era pelo lado esquerdo. Assim como hoje tende a perder pelo lado esquerdo também, se o Rogério Ceni for com essa escalação. A não ser que ele tire Cauli e coloque um Ademir ali na ponta, aí fica um jogo em tese um pouco mais distribuído. Mas o Bahia pelo setor esquerdo é mais forte atualmente com Pug e Juba e com Jean Lucas atacando espaço do que pelo lado direito com Santiago Arias apenas, ou sei lá, com Santiago Arias e Cauli caindo um pouco mais por lá. Ou Ademir. O lado esquerdo do Bahia é mais forte no recorte recente, tá? Enfim, aguardar, cara. Bom jogo pra gente acompanhar. 7 horas da noite, transmissão pela ESPN. Eu vou trazer aqui para vocês análise pós-jogo também. Valeu, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Tamo junto.